casa de amor, de luz, que cada um de nós possa buscar levar daqui tudo de melhor que venhamos buscar. O Mestre Jesus nos guie, nos ampare, a espiritualidade de luz, que aqui se faz presente junto de nós, possamos aprender e compreender o que eles vêm nos passar. E assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, casa de luz, bênçãos. Que possamos reenergizar cada vez que viemos aqui, né? Transformar as energias para que a gente consiga sempre enxergar coisa boa na nossa vida. A Karine fez uma caixinha, colocou lá na frente, né, Karine? Caixinha de perguntas. Ah, tá aqui, ó. Caixa para perguntas, a gente se coloca à disposição, pessoal, para dúvidas, né? Questionamentos a respeito da espiritualidade e de tudo que está acontecendo à nossa volta. Muitas das vezes a gente vem aqui, conversa e explana sobre algum assunto e é mesmo assim a gente sai com dúvidas, né? Então a gente está querendo pelo menos tentar sanar um pouco dessas dúvidas. Tentar. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje está no livro Código do Monte, de autoria do Sérgio Luiz da Silva Lopes. E é o livro que nós estamos utilizando na segunda-feira. O nosso tema é mansuetude. Vou começar a leitura, depois nós conversamos um pouco. Mansuetude vem de mansidão, uma conquista fundamental para nossas vidas. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, torna-se manso. É uma virtude decorrente natural da humildade. Quando a pessoa se acalma, diminui a expectativa em relação a si mesma, reduzindo a autoexigência exagerada, por consequência, reduz a ansiedade. Uma pessoa somente possui a si mesma quando se tranquiliza. Os mansos possuirão a terra. Que terra? Possuirão seu território. Qual território? Cabe aqui a reflexão de que a terra a que Jesus se referia pode ser interpretada também como a terra interior, o território interior. Poderíamos dizer com ele: bem-aventurados os mansos, porque eles possuem a si mesmos. Somente quem se tranquiliza possui a si mesmo, suas emoções e seu ambiente. Enquanto há ansiedade, há aflição. Enquanto há ira, há descontrole. Quantas vezes uma pessoa toma uma atitude impulsiva porque perdeu o controle de suas reações? Há quem, movido pela raiva, faça coisas de que se arrepende no minuto seguinte, quando já é muito tarde. São pessoas, as mais das vezes, descontroladas, ansiosas, impulsivas, agressivas, perturbadas e que frequentemente pioram as situações já bastante complicadas. Diríamos que a mansuetude é a virtude que permite à pessoa ter calma suficiente para administrar sua própria vida. Obviamente que não é possível ser manso o tempo todo. Assim como em todas as virtudes, adquire-se paz interior numa sucessiva interação com a vida e seus acontecimentos. Dias mais tranquilos, outros nem tanto. O
que abordamos aqui serve para nortear o entendimento de como levar melhor nossa vida, e não uma receita que se aplique magicamente ao nosso comportamento, transformando-nos de imediato diante de todas as situações. Vale considerar essa virtude como das mais importantes para a nossa sociedade atualmente. Vivemos num mundo onde a nossa exagerada ocupação de tarefas e obrigações promove uma aceleração generalizada no nosso contexto mental. O excessivo envolvimento de compromissos e incontáveis tarefas leva-nos a uma vida superficial, gerando angústia e ansiedade. É como se passássemos por cima das coisas ou viajássemos sem olhar a paisagem. Por exemplo, quando dizemos bom dia para alguém, não estamos realmente desejando bom dia, e sim nos utilizando de uma convenção automática por uma norma de boa educação. Quando perguntamos tudo bem, não queremos saber realmente se está tudo bem. Nem sequer temos noção de que estamos fazendo uma pergunta perigosa, porque se a pessoa resolver dizer que não está tudo bem, isso nos obrigará a dar atenção a ela e dedicarmos um tempo para ouvi-la. Estamos nos referindo a respeito da nossa ausência nas coisas, ou nossa falsa presença emocional nos relacionamentos. Não estamos presentes efetivamente nas variadas circunstâncias do nosso cotidiano. É a mente acelerada, preocupada com o futuro da nossa vida. De sobra, chegamos à noite com a sensação de que não cumprimos tudo o que tínhamos para fazer. Sempre falta alguma coisa. O resultado disso é a insatisfação com a vida e conosco mesmos. Nós sempre comentamos aqui, e é um dos princípios do Espiritismo, é o desenvolvimento das nossas virtudes, né? E a gente sempre fala sobre o autoconhecimento. Bom, a mansitude é uma virtude fundamental para o nosso progresso espiritual. Nós buscamos, quando nós viemos aqui no Centro Espírita, é esse progresso espiritual. Eu sei que muitos vêm para entender um pouco da vida, vem pela dor, como a gente chama, né? Para entender por que passa por certos sofrimentos, por que tem certas sensações, mas na realidade tudo se resume à busca pelo progresso espiritual. E isso só é possível quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente conhece os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Os positivos são as virtudes que a gente já tem, que já estão conosco, que a gente já conseguiu desenvolver em algum momento da nossa existência, né, como espírito. E tem ainda os pontos negativos, que são virtudes que nós ainda não conseguimos desenvolver e que agora a gente está tendo uma oportunidade através das experiências que a gente vive aqui no planeta Terra. Nós viemos para cá para isso. Só aqui a gente consegue ter experiências materiais, nós como espírito falando, né? Nós conseguimos ter experiências na matéria que nos fazem desenvolver essas virtudes. E a mansitude, ela não é apenas uma virtude, ela é um conjunto de virtudes. Porque quem é manso, como a gente fala, e como Jesus falou, que os mansos herdarão a terra, quem é manso é tolerante, é bondoso, é humilde, é paciente, é suave, é gentil. Então a mansitude é um conjunto de várias outras virtudes que a gente precisa desenvolver. E eu deixei aí para vocês
a Eliane, eu acho que entregou para vocês, um folhetinho assim, ó. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento de virtudes, e aí eu trouxe isso aqui para vocês compreenderem, que quando a gente sempre fala que nós somos o Espírito e que estamos encarnados, para quem está começando no Espiritismo, às vezes é uma coisa mais difícil de compreender. Então, aqui, ó, vocês vão ver, é uma carruagem, né? É uma carruagem transportando uma pessoa, tem o condutor da carruagem e tem os cavalos. Aqui, na ilustração, a carruagem seria o corpo, que é o veículo que nós utilizamos para essa experiência que nós estamos vivendo, o nosso corpo carnal. Dentro do corpo, como a gente diz, né, a gente chama dentro, mas vamos deixar assim como dentro do corpo. Tem a alma, que é a nossa consciência, é o nosso espírito. Esse espírito acumula virtudes, memórias, e várias outras vidas. Ele traz toda a nossa bagagem e está sendo conduzido pelo condutor, que é a nossa mente. A nossa mente, ela não recorda o que o espírito já viveu. Nós não sabemos o que nós já passamos. A gente tem algumas coisas que a gente sente, mas a gente não tem certeza. Algumas pessoas às vezes têm, mas a gente não tem certeza. Eu falando por mim, né? E os cavalos são as emoções representados aqui. Então, ali embaixo no texto diz assim, ó, quando o cocheiro, que é o condutor, né, que aqui nós nos referimos à mente, está confuso e não sabe para onde ir, a carruagem, que é o corpo, é conduzida pelos cavalos, que aqui são as emoções, que a puxam automaticamente, sem qualquer direção, enquanto o passageiro, que é o espírito, dorme. Então, muitas e muitas vezes a gente é conduzido pelas nossas emoções e as coisas não saem como deveriam ser. Porque se nós não temos controle sobre as nossas emoções e nós não sabemos quem nós somos, nós não nos conhecemos, geralmente a direção não vai ser uma direção boa, não vai ser algo que vai nos auxiliar. Quando a gente só automaticamente reage na emoção. Se a mente estiver confusa, se a mente não souber o que realmente o espírito está querendo, se o espírito ainda está adormecido e essa centelha, que é o espírito, não consegue despertar para conduzir a vida terrena, nós vamos ser conduzidos por uma mente confusa que não sabe o que quer, então nós vamos reagir sempre com as emoções. Quando a gente começa a desenvolver as nossas virtudes, quando a gente começa nesse caminho de tentar entender qual é o nosso objetivo de vida hoje aqui, a gente começa a controlar essas emoções. Porque como o livro mesmo diz aqui, ó, que se eu não fiz, quando eu não tenho nada para provar para os outros, eu consigo me controlar. Eu só não consigo me controlar quando eu deixo a emoção tomar conta. E aí as situações fogem do meu controle totalmente. Aí o cavalo dispara, né? E lá a carruagem se foi. Então, quando a gente decide se conhecer, a gente tem que fazer essa decisão, aceitar todas as situações que venham junto com ela e compreender que nesse processo a gente vai precisar desenvolver virtudes. Não é só dizer que quer mudar, mas não quer fazer nada. Pode ser dificultoso, pode, mas a gente precisa compreender isso. Que para haver a mudança, a gente precisa realmente querer a mudança. A gente precisa compreender o que a gente está passando. A gente precisa deixar que as sombras saiam para que a gente se cure, para que a gente compreenda até que ponto a gente pode ir. Eu posso até tal ponto. Depois disso, eu não consigo responder por mim. Então, eu sei o que eu preciso alterar. A
maioria das pessoas não consegue compreender o que estão fazendo hoje aqui no planeta Terra. A gente está tão no automático e, como o Nico também disse, a gente está tão assim, com muitas tarefas, muitas coisas que nós temos na nossa cabeça. E aí, às vezes, no final do dia, tu não conseguiu fazer tudo, ainda deixou coisas para fazer no outro dia, e aí tu tá dentro daquele sistema terreno, né, material, correndo atrás de coisas que tu não sabe nem o que é muitas vezes. E aí quando a gente para um pouquinho, pensa, quando a gente assume o controle dessa carruagem, né, quando nós como espíritos assumimos o controle dessa carruagem, nós conseguimos definir melhor as nossas tarefas, o que realmente é importante, o que realmente nós precisamos fazer. Nós conseguimos nos tornar melhores porque nós passamos a olhar para os outros sem julgamento. Nós olhamos para nós também com mais gentileza. A gente consegue perceber que a gente tem muito para aprender, assim como o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, o nosso cônjuge, também tem muito a aprender. E nós estamos juntos, todos juntos nessa mesma caminhada. Embora que para alguns pareça um pouco mais fácil, nem sempre é, às vezes só parece. E aí, falando da mansitude, e aí eu gostaria que vocês levassem isso aqui de vez em quando, vocês dessem uma olhada para esse folhetinho aqui. A gente desenvolve a mansitude quando a gente aceita as dificuldades e os desafios com mais serenidade. Quando a gente consegue compreender que são desafios que a gente está passando, que são dificuldades, que são momentâneas. E a gente escolhe melhorar diante disso. A gente compreende o que está acontecendo e escolhe que na próxima vez não vai acontecer daquela maneira. Que tu já aprendeu a lição. Nós desenvolvemos a mansitude também quando nós demonstramos carinho e compaixão pelos outros. Às vezes é difícil, em certas situações, a gente conseguir fazer isso. Mas aos pouquinhos, se a gente for treinando, a gente vai conseguir ter um olhar diferente perante as pessoas. A gente vai conseguir compreender o processo dos outros. Mas é quando a gente está despertando, quando o espírito está despertando para essa vida além do planeta Terra. A gente consegue ter mais compaixão. Quando nós aceitamos as diferenças e limitações alheias, que eu falei a recém, quando a gente compreende que nós não sabemos de tudo e que os outros também estão no mesmo processo, eles também têm as dificuldades deles. Nós estamos também desenvolvendo a nossa mansitude quando nós comunicamos de forma gentil e respeitosa com os outros. Quando nós falamos sem deixar muitas vezes a emoção tomar conta da resposta, né? Às vezes a gente simplesmente gosta da resposta, sem pensar no que está falando, sem pensar se a gente vai atingir o outro, ou às vezes a gente também responde já para atingir o outro, né? O objetivo é magoar. Então a gente deixou que a emoção, nesse momento a raiva, desse a resposta por nós. E às vezes, um minuto depois tu já te arrependeu, mas aí já aconteceu. E quando nós reconhecemos os nossos próprios erros e limitações, quando a gente reconhece isso, a gente começa a caminhada do autoconhecimento. Quando a gente percebe aonde que a gente erra, quais os limites que a gente tem, quais são as nossas dificuldades, nós já começamos a aprender quando a gente começa a entender e aceitar isso. Porque é bem difícil para a gente aceitar. É difícil para a gente ver que muitas vezes a gente reage às situações de uma maneira egoísta, né? E aí já reagiu, já aconteceu, tu acha que tu tem razão. Quando a gente começa a perceber que a gente tem essas limitações e que essas limitações podem ser alteradas, a gente começou o caminho do autoconhecimento. E aí a gente vai desenvolvendo
as nossas virtudes. Como o Ronaldo diz que eu paro do nada, assim. Me assusta. Assusta. Depois da explanação da Karine aqui, eu fico pensando, o que eu vou dizer? Foi muito bem colocado. Eu acho que as palavras da Karine explicam bem a questão do ser manso e de como a gente trabalha isso no nosso dia a dia, né? Cada vez que a gente vem aqui, eu sempre penso que a gente está numa repetição de ideia, né? Porque cada conversa nossa, a gente volta sempre para as mesmas questões que são olhar para dentro de nós, a transformação que a gente quer buscar. Hoje nós estamos indo um pouco além, que é o controle do sentimento. Nós falamos isso na semana passada, né, Karine? Comentando sobre o mental que controla o sentimental, né? Que a gente precisa desenvolver essa questão de entender que nem sempre o sentimento pode tomar conta. E toda vez que o sentimento toma conta, e hoje eu comentei com a Karine sobre isso, sempre que eu deixei o sentimento tomar conta, ele vem devagarzinho, ele vem aos poucos, daqui a pouco ele vai avolumando e ele explode. E tu não tem controle sobre ele. Então, quando a gente fala sobre a mansitude, que é o caso de hoje, como que a gente caminha, né? Como que a gente está vivendo isso? Para quem trabalha no comércio, desenvolve bem isso, né? Tu tem que ser manso dentro do comércio, porque tu trata com pessoas todos os dias. E cada pessoa que chega é diferente, com a energia diferente. Para quem trabalha com público, isso é muito claro. Por que a gente desenvolve isso no trabalho e não consegue desenvolver isso em casa? Por que a gente já está tão acostumado com aquelas pessoas de casa, né? Que qualquer coisa está fora. Não, hoje eu estou cansado, estou estressado, trabalhei demais. E aí tu já explode dentro de casa. Então quer dizer que tu gastou, vamos dizer que tu tinha bateria cheia da mansitude durante o dia, mas tu chegou no final do dia 6 horas e encerrou. Gastou toda a bateria. Aí tu chegou em casa já explodiu. Ser manso é uma condição que a gente coloca pra gente. É como eu quero ser para a minha vida, não é para a vida dos outros. Porque a maioria das coisas que acontecem para mim, não é para os outros. É eu que tenho que olhar aquilo que está acontecendo na minha vida e segurar a barra. Essa é a ideia. Agora, quando eu jogo no outro, eu estou tirando, eu sempre digo, né, eu estou criando a desculpa, né? Eu estou aceitando que eu não tenho aquele peso, mas que o peso é do outro que está ali perto. Como disse a Karine, é difícil, gente. A cada dia que passa, a maneira como a gente está vivendo, as conquistas, as dificuldades, principalmente a questão financeira, né? Que a gente vai avolumando. E aí, quando a gente não tem o controle sobre isso, como é que ser manso? Como que a gente vai dormir de noite tranquilo? Em que momento que a gente consegue parar e raciocinar que tu precisa respirar e entrar na energia boa? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, tudo que te acontece durante o teu dia, tu tem controle? Nós temos controle? Não, né? A gente programa o dia e tu sai para trabalhar, ou tu sai para fazer um negócio, tu sai para qualquer coisa. Mas nessa caminhada que tu saiu, o outro também programou o dia dele. Que é diferente da programação, porque a gente não conseguiu se conectar ainda. Tu tem que ajustar. Então nessa caminhada, para te ajustar, se tu não conseguir ser manso, ser tranquilo, estar em paz, tu não resolve. Aí tu pega uma energia que não é boa e tu já explode de novo. Não tem como ir à frente, sabe? Aí o mês que tem 30 dias está diminuindo para 27, daqui a pouco está com 20, e aí tu não... E o mês está terminando e tu está enlouquecendo. Karine colocou sobre nos conhecer.
certeza que todos nós, se parar para olhar para dentro de si, se conhecem. Todos nós temos essa capacidade de saber quem nós somos. E todos nós temos a capacidade de trocar isso. Ou não. É uma opção, né? Mas é possível de eu me transformar, se eu aceito isso. Porque eu aceitar quem nós somos, que é a parte que dói, né? Do nosso entendimento. Quando a gente começa a aceitar quem nós somos, tu te transforma. E tu te transforma para o bem, em que tu exclui pessoas. E às vezes a gente não está preparado para excluir pessoas. Ou ser excluídos, né? Também tem essa questão. Porque toda transformação, tu perde e ganha. Não tem como tu fazer uma transformação de qualquer coisa, se não houver essas questões de perder e ganhar. E aí se torna difícil. É nesse sentido que a gente coloca sempre. O que é que nós queremos, aonde que nós estamos buscando, qual é o entendimento. A espiritualidade, ela trabalha para nos ajudar. Não é para determinar. Quem determina a nossa caminhada somos nós. E aí, nesse momento, e a gente discute muito isso, estamos aceitando que a espiritualidade está do nosso lado. Eu estou fazendo por merecer o chamado, o pedido, a oração. Eu consigo chegar perto do meu protetor? Então essa é a busca. Ser manso é fazer uma caminhada em paz, sem arrogância, sem prepotência, sem excluir as pessoas que estão à nossa volta. É na compreensão do todo. É no mental. É tu trabalhar o teu mental para que a tua emoção seja controlada. Tudo tem um limite, uma divisão. Eu nunca posso ir além daquilo. Eu não conheço a estrada. A nossa caminhada terrena, ela tem um prazo definido para que a gente consiga fazer esse momento acontecer. Eu não posso programar a minha próxima caminhada, a minha reencarnação. Não tem como. Eu tenho que terminar isso aqui. Isso é como a gente fala, né, que a nossa faculdade terrena é essa. Para quem já fez faculdade sabe muito bem que tem que passar pelos semestres. Sem passar o semestre, tu não chega no final, tu não recebe o diploma. Nós temos que passar esse semestre. A nossa conversa, esse livro é muito interessante porque ele nos dá, são 10 diretrizes. Se a gente conseguir compreender essas 10 diretrizes do Código do Monte, a evolução é de 10 para 20. Mas não adianta só compreender se a gente não colocar em prática. E aí como é que a gente coloca em prática? Diariamente. Sofridamente. Doloridamente. Porque no final é que a gente vai receber o presente. É só no final. O que a gente recebe agora nesse projeto? Pequenas considerações, vou dizer assim, né? São pequenas atitudes para que a gente vá à frente, vá à frente. Isso é que nem o nadador, né? A cada braço para frente é que vai puxar a água. Nós estamos na mesma, nós estamos nadando na fé. Braceando. Tu quer atravessar o rio? Força, fé, consciência, segurança, aprendizado. É isso que vai nos levar. E para isso tu tem que ser calmo. Eu não conheço ninguém que tenha estudado com energia lá em cima. Não aprende nada. Agora tu quieto, num ambiente tranquilo, tu pegar o livro para ler, tu vai entender. O processo é esse. Da carruagem, né, Karine? Bem-aventurados os mansos, diz Jesus,
caminharmos mais devagar, desacelerando pensamentos e sentimentos, ausentarmos-nos do mundo objetivo, pelo menos um pouco ou por intervalos, porque não é saudável vivermos mergulhados o tempo todo nas preocupações materiais do universo objetivo. Nossa mente não suporta o permanente envolvimento da matéria, ao exemplo de um mergulho prolongado em águas profundas. Necessário se faz subir a superfície seguidamente para respirar ar puro. Jesus fala-nos o tempo todo em estarmos inteiros nas coisas e nas relações. Se dissermos bom dia, devemos estar realmente desejando um bom dia. Se perguntarmos como você está, devemos nos interessar de verdade em saber como a pessoa está. Quando estivermos no trabalho, estejamos realmente trabalhando. Quando estivermos em casa com a família, com os filhos, possamos já termos chegado efetivamente em casa. Falta de atenção e concentração nas atividades comuns, por não estarmos presentes ou inteiros no que estamos fazendo. Como consequência, teremos falta de memória, por falta de fixação efetiva nas tarefas, com reduzido registro mental dos fatos. Parte desses sintomas se deve a uma exaustão mental de excessivos envolvimentos com preocupações da vida material. A exposição ao noticiário que despeja informação sensacionalista, somada às angústias inerentes à vida pessoal de cada um, gera uma resultante de mais perturbação e de expectativas negativas em relação à vida. A mansuetude é um estado de naturalidade diante das coisas. É a aptidão de realizar tarefas no ritmo natural, sem estresse. Mas para isso é preciso que a pessoa esteja de posse de si mesma, esteja com a mente desperta, lúcida, consciente e não adormecida, passiva diante de sua própria realidade. Mansuetude não é passividade diante das coisas, menos ainda inoperância frente aos fatos, e sim ter controle sobre si e não deixar que os fatos externos sejam determinantes da realidade interna, pelo menos não na maior parte das vezes. Por hoje encerramos. Agradecemos, mais uma vez a todos vocês pela presença. Não esqueçam da nossa caixinha de perguntas, Panota? Quem quiser perguntar alguma coisa, sinta-se sempre à vontade. Bom, pessoal? Obrigada. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta noite estarmos aqui. Que cada um possa levar consigo tudo de melhor. Tenha uma boa semana, de muita paz, de harmonia, amor e buscar mais aquele sentimento no coração. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,